fera, fala minha fera, tranquilidade meu povo, como é que vocês estão? Quinta-feira, pertinho do sextou, nada melhor do que estudar um pouquinho de química para relaxar. Beleza? Hoje a gente vai ver um conteúdo programático da turma de SSA2, tá? Que é justamente a ideia de equilíbrio químico, tá? Vamos ver algumas definições, né? Alguns gráficos, como é que se comporta um equilíbrio químico, o que é que está acontecendo ali, naquele momento ali. E no final a gente vai fazer as questõezinhas, mel na chupeta, para a gente ver como é que se aborda esse assunto nos vestibulares, tá bom? Meu nome é Lucas César, tá? Sou professor de Química, sou um dos monitores de Química aqui do UpPlay e hoje a gente vai estar junto aí, nessa tarde maravilhosa, vendo um pouquinho de equilíbrio químico. Lembrando que eu estou sem máscara aqui, tá? Mas eu estou sozinho na sala. Porém, quando a gente termina de gravar aqui, a partir do momento que a gente sai do estúdio, sempre com máscara, álcool gel, distanciamento. Então, você que está aí do lado de lá, se cuide também. Muito importante você proteger a sua saúde, proteger a saúde da sua família, de seus amigos, tá? Para que a gente consiga vencer essa pandemia o quanto antes. Para que aí a gente possa aglomerar com segurança, tá? Com a saúde da gente segura. Beleza? Então, vamos seguir as normas dos órgãos competentes, tá? Usem álcool gel, evitem aglomeração, usem o distanciamento social, tá bom? E vamos nessa, vamos chamar no Daler, que aqui é Química do UpPlay, aprendendo no clique. Daler! Reação reversível. Antes da gente entender o que seria um equilíbrio químico, a gente precisa ter ideia do que significa, né? Qual é a definição de uma reação reversível. Que até pelo próprio nome já diz, é uma reação que ela pode ser revertida. Ela pode ser sofrer uma ação reversa. Então, a ação reversível nada mais é do que uma reação que ocorre no sentido direto e no sentido inverso. Ou seja, é uma reação na qual os reagentes formam produtos, que é a reação normal, a direção normal de uma reação, por isso que é uma reação direta, reagentes reagindo, formando produtos, e a reação indireta, a reação inversa, que é justamente o contrário. São os produtos formando os reagentes. Então, sentido direto, os reagentes formam os produtos. E a reação no sentido indireto, no sentido inverso, são os produtos que formam os reagentes. Porque algumas reações não são reversíveis. Por exemplo, a combustão. Se a gente tacar fogo no papel ofício, por exemplo, aquele papel que foi queimado, né, sofreu um processo de combustão, nunca poderá voltar a ser papel, porque aquela reação não é reversível. Se perdeu o material, mudou-se totalmente as espécies químicas, reagiram de uma forma que não é possível mais reverter aquela reação. Mas já a gente vai ver uma reação que ela é reversível estando no nosso dia a dia, tá bom? Beleza. Então, a reação reversível é onde ocorre nos dois sentidos, sentido direto e sentido inverso. Maravilha. Até que elas possuem velocidades diferentes, né? Por exemplo, pode reagir diretamente com uma velocidade maior do que a reação inversa e tal. Mas no momento em que ocorre se iguala, né? Quando essas velocidades, tanto do sentido direto quanto do sentido inverso, se iguala, ocorre o que chamamos de equilíbrio químico. Equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque visualmente, né, constatando pelas concentrações, não haverá mais mudança de concentração de reagente e de produto. A quantidade de reagente e de produto na reação não se alterará, permanecerá constante. Porém, não vai se alterar, assim, vai permanecer constante, mas não pelo fato de que não está mais havendo reação. E sim, devido às velocidades de reações, tanto no sentido direto e inverso, terem se igualados, estarem iguais nesse momento. Logo, no mesmo instante em que A está reagindo com B, formando C e D também estão reagindo formando A e B. E essa velocidade igual, né, essa igualdade de velocidade entre o sentido direto e o sentido inverso, denomina-se de equilíbrio químico. Tá? E por isso que é equilíbrio dinâmico, porque aqui não está parado sem reagir, estão reagindo, só que as concentrações ficam constantes devido a essa igualdade de velocidade. Reagente se transformando em produto e, simultaneamente, produto já se transformando em reagente. De forma que as concentrações permaneçam constantes. Beleza? Um exemplozinho que a gente tem aqui no nosso dia a dia
são justamente os equilíbrios químicos presentes nos refrigerantes, tá? Nas cocas, nas fantas, nas sprites da vida. Aqui nós temos um equilíbrio químico ocorrendo. Enquanto ele está fechado, né? Enquanto o refrigerante ele não foi perturbado e ali no sistema fechado está a pressão e temperatura constante, que alteram o equilíbrio químico, pressão e temperatura, tá? Precisam permanecer constantes para que essa velocidade se iguale, tá? Temos um equilíbrio químico, que é justamente o equilíbrio entre o ácido carbônico, presente no refrigerante, e a água e o CO2, que é justamente o CO2 que forma aquelas bolhazinhas quando a gente abre. E enquanto o refrigerante está fechado, está ocorrendo essa reação, tanto no sentido direto, que é os reagentes, ou seja, o ácido se decompondo e formando os produtos água e CO2, e também ocorrendo a reação inversa, que é o CO2 e a água reagindo formando o ácido carbônico. E essa reação ela está em equilíbrio, logo as concentrações dessas espécies, tanto dos reagentes quanto dos produtos, não se alteram e caracteriza-se aqui então um equilíbrio químico dinâmico, porque estão sempre reagindo sem alterar sua concentração. Maravilha! A partir do momento que a gente abre o refrigerante, que a gente começa a beber, coloca no copo e tal, já perturba esse equilíbrio, visto que se alterou a pressão, às vezes altera a temperatura, e com isso já não temos mais um equilíbrio químico. E podemos ver que com o tempo esse CO2 ele é perdido, né? Após a decomposição, por ser um gás, ele é eliminado. Então temos aquele refrigerante sem gás que aí não vale nem a pena mais beber. Tranquilo? Mas enquanto ele está fechado, temos sim um equilíbrio químico entre a decomposição do ácido carbônico e a reação do gás carbônico e da água formando o ácido, estabilizando, né, as concentrações, como o equilíbrio químico dinâmico traz na sua definição. Beleza? E como é que a gente representaria um gráfico no momento do equilíbrio químico, na reação como um todo? Primeiro, a gente pode levar em consideração a velocidade. Tendo um gráfico em função do tempo com a velocidade, nós temos a seguinte relação, onde inicialmente nós temos uma velocidade alta de reação entre os reagentes. Por exemplo, o A e B começam a reagir com alta velocidade e inicialmente também começa-se a reagir, a formar o produto C e D, que também começam a se reagir. Então, a partir do momento que se tem o equilíbrio químico, ocorre a igualdade da velocidade. As velocidades se igualam, tanto na reação direta quanto na reação inversa. Logo, as velocidades no equilíbrio serão iguais, tanto na reação direta quanto na reação inversa. Nesse ponto da constância da velocidade, em função do tempo, temos um equilíbrio químico dinâmico presente ali, tá? Falando em concentração, a gente consegue observar através desse seguinte gráfico, onde temos a concentração em função do tempo, onde inicialmente nós temos uma concentração alta de reagente, na qual não temos nenhum produto ainda. E a partir do momento que os reagentes vão sendo consumidos, vão se reagindo, os produtos começam a ser formados. E os produtos também começam com o tempo a reagir e formar novamente os reagentes, devido ao fato de ser uma reação reversível. Até que as concentrações de ambos, tanto os reagentes quanto os produtos, não se alteram. As concentrações ficam constantes. Logo, nesse ponto onde as concentrações permanecem constantes, denomina-se o equilíbrio devido à velocidade também das reações estarem constantes. Equilíbrio das concentrações constantes, equilíbrio químico, tá? Lembrando que não é um equilíbrio estático, não é um equilíbrio onde para de reagir. É um equilíbrio onde ocorre sempre a reação, porém as velocidades das reações são iguais. Então, a mesma quantidade de reagente que reage formando produto é a mesma quantidade que os produtos reagem formando novamente os reagentes, tá bom? E como é que a gente pode classificar os sistemas? Os sistemas são justamente aquilo que a gente está observando, aquilo que a gente está analisando. E os sistemas em equilíbrio eles têm duas classificações, inclusive similares a algumas que a gente viu em algumas aulas anteriores, tá? Que é justamente
um sistema que pode ser homogêneo e heterogêneo. O homogêneo é aquele que possui uma única fase, uma fase de agregação, uma fase visível. Logo, um homogêneo, ele só possui, nesse caso aqui, a decomposição do ozônio para o oxigênio, apenas na fase gasosa. Essa reação de oxirredução, onde temos na fase, ambos os elementos das espécies químicas estão na fase aquosa. Temos essa reação aqui, também temos todas as fases de agregação no estado gasoso. Logo, os três sistemas aqui apresentados são sistemas em equilíbrio homogêneos, tá bom? Aqui são reações que são reversíveis, onde a gente consegue observar pela dupla seta. Se tivesse uma única seta, significa que a reação não seria reversível e ela só tem um sentido, seja direto ou inverso. Nesse caso, pelo fato de possuir a dupla seta, tanto no sentido inverso quanto no direto, consta que aqui sim pode ter um equilíbrio e por ser uma reação entre espécies químicas de mesma fase de agregação, um equilíbrio homogêneo, tá bom? E o equilíbrio heterogêneo, como é que seria? É justamente aquele equilíbrio que possui mais de uma fase de agregação. Por exemplo, essa reação entre o carbono e o oxigênio, onde temos um sólido reagindo com gás. Essa reação onde temos mais um sólido reagindo com outro gás. Onde essa reação nós temos, aqui é aquoso, maravilha. Só que aqui nós temos um produto sólido e um produto aquoso. Logo, mais de uma fase de agregação, sistema de equilíbrio heterogêneo. Sempre lembrando que, por ser equilíbrio, é uma reação reversível e por ser uma reação reversível, precisa possuir, indicar essa dupla seta, para que a gente consiga analisar e ver que é uma reação reversível. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui cai nos vestibulares da vida. Vamos ver como é que isso aqui é abordado no nosso dia a dia nos vestibulares, tá? Primeira questãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Ou seja, dentre essas alternativas, qual delas descreve corretamente o que é que acontece numa reação e quando ela atinge o equilíbrio, tá? Primeiro, letra A. Ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. Tranquilo. Vamos seguir. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Letra C. Os reagentes são totalmente consumidos. Letra D. A temperatura do sistema é igual à do ambiente. Letra E. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária. Vamos lá. O que é que acontece no equilíbrio químico? A gente vê que os reagentes estão reagindo e formando produtos na mesma velocidade que os produtos estão reagindo e formando reagentes. Maravilha. Mas significa que as concentrações dos reagentes e produtos é unitária, ou seja, tem que ser um produto formando um reagente formando um produto? Não, não leva em consideração nada que fale que as concentrações precisam ser iguais. Elas precisam ser constantes, mas não necessariamente iguais. A relação das concentrações não precisam ser de igualdade, não precisam ser unitárias. Elas podem ter concentrações diferentes, porém precisam ser concentrações constantes quando se encontrar no equilíbrio. Logo, letra E, falsa. Letra D. A temperatura do sistema é igual à do ambiente. No equilíbrio químico não tem nada a ver com a temperatura ser igual ao do ambiente. A temperatura, sim, ela altera o equilíbrio químico, mas ela não é essa relação igual à do ambiente, logo não tem nada a ver. Se essa letra dele falasse a temperatura é um fator que altera o equilíbrio químico, estaria verdadeiro. Mas não tem nada a ver a temperatura e o sistema ser igual ao do ambiente. As concentrações, a velocidade precisa ser igual entre o produto, a reação entre os produtos e a reação entre os reagentes. Letra C. Os reagentes são totalmente consumidos. Falso, né? A gente viu que no equilíbrio químico, por ser uma reação reversível, os reagentes estão sendo produzidos, estão sendo consumidos formando os produtos, mas os produtos também estão reagindo, formando reagentes. Então o reagente não vai ser totalmente consumido, sempre vai ter reagente e sempre vai ter produto. Falso, letra C. Letra B. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Alternativa correta. A velocidade da reação, ela na reação direta e inversa são iguais. Não necessariamente precisa ser a mesma concentração. Não necessariamente precisa ter a temperatura do sistema igual à temperatura do ambiente.
Mas as velocidades iguais, isso sim, caracterizam um equilíbrio químico, tá bom? E a letra A, ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso. Ocorre, só que o equilíbrio químico é apenas quando a velocidade é igual. Pode existir momentos em que ocorrem as reações no sentido direto e inverso, mas que ainda não tenha atingido o equilíbrio químico. Logo, as velocidades de reação direta e inversa sejam diferentes. E aí não se caracterizaria um equilíbrio químico, apenas quando atingir a velocidade das reações iguais, direta e inversa. Beleza? Vamos ver mais uma questãozinha? Nas condições ambientes, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio uma. Ou seja, ele dá algumas opções aqui e pede qual dessas aqui caracterizaria uma situação de equilíbrio. E o que é que a gente precisa saber? Para que ocorra um equilíbrio, precisa-se ter uma temperatura constante, porque a mudança na temperatura muda o equilíbrio. A mudança na concentração, por exemplo, se eu tenho um sistema que está ocorrendo ali uma reação reversível, para atingir o equilíbrio, se eu ficar alterando as concentrações, adicionando, tirando, isso muda o equilíbrio. Ou seja, se eu perder energia, se eu adicionar energia, tudo isso altera o equilíbrio. O equilíbrio, para que ocorra o equilíbrio, é necessário que a reação ocorra sem uma influência externa, seja na pressão, na concentração, na temperatura, tá? Então vamos lá. Uma xícara de café bem quente. Ou seja, numa xícara de café, primeiro que é um sistema aberto. Então vai se perder material ali se eu tiver alguma coisa evaporando. E segundo, tem a influência da temperatura aqui. Logo, a letra A não pode ser. Letra B. Garrafa de água mineral gasosa fechada. O sistema é fechado? Beleza. Falou de alguma coisa de mudança de temperatura? Não. Falou algo de mudança de pressão? Não. Então ali sim pode ter um equilíbrio químico entre o gás e a água, onde similar ao que acontece no refrigerante, onde temos o equilíbrio químico gasoso com a parte líquida dele. Logo, a alternativa certa é a letra B. Por que a letra C não é? Chama uniforme de bico de Bunsen. Bico de Bunsen é um aparelho laboratorial da parte de química, de biologia, e não tem nada a ver com o equilíbrio químico. Primeiro que trata da variação da temperatura utilizando a chama. Logo, não se teria um equilíbrio ali. Então, letra C, falso. E sem falar que é uma combustão, né? Uma chama é um resultado de uma combustão, e a combustão não é reversível. Beleza? Letra D. Porção de água fervendo em temperatura constante. Beleza, temperatura constante. Pode ter um equilíbrio. Porém, não é um sistema fechado. A água fervendo. Logo, vai se perder água ali, vai se perder material. E por se perder material, não tem como se alcançar um equilíbrio. Se continuar fervendo aqui, a água vai evaporar toda e não chega ao equilíbrio. Se a gente ferver em um lugar fechado, por exemplo, numa panela de pressão, sem alterar a pressão, nós vemos que quando você abrir a panela, continuará a água ali, ela não evaporou, porque ela não evaporou, porque se atingiu ali um equilíbrio químico. Beleza? Nesse caso, um equilíbrio físico, né? Mas no caso da ideia do equilíbrio, não pode se perder material, tá bom? E a letra E, tigela contendo feijão cozido. Nada a ver, não tem nem reação. Então, sem falar que é um sistema fechado, nada a ver. É um sistema aberto, quer dizer. Então, letra B correta, tá? E essa questãozinha nós temos o seguinte. Em relação a uma reação em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, ele vai falar várias alternativas falando sobre o equilíbrio e ele quer saber qual delas não define bem aquilo que acontece no equilíbrio, tá? Primeiro, não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. Perfeito, a gente viu isso na questão anterior. A água fervendo, ela vai estar perdendo matéria para o ambiente em forma de gás. Logo, correto, no equilíbrio não pode ter troca de matéria. Letra B. A energia não é introduzida ou removida do sistema. Perfeito, a gente não pode ficar adicionando energia ou retirando energia, por exemplo, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura. Essa variação de energia térmica faz com que não se chegue ao equilíbrio, não se atinja o equilíbrio. Logo, a energia não é introduzida ou removida no sistema para que ocorra um equilíbrio químico. Verdadeiro também. Letra C. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos na reação.
Ou seja, o que é que ele está dizendo? Quantidade de matéria é a concentração. Então ele está dizendo que a concentração do reagente tem que ser igual à concentração do produto no equilíbrio. E a gente viu que isso é falso. O que precisa ser igual é a velocidade da reação direta, que forma os produtos, tem que ser igual à velocidade da reação inversa, que forma os reagentes. Mas as concentrações não precisam ser iguais. Logo, a alternativa falsa, que é a incorreta, é a letra C. Tá bom? Vamos ver a letra D e a letra E. As propriedades macroscópicas, as propriedades externas do sistema não variam com o tempo. Ou seja, no equilíbrio químico, as propriedades externas, como volume, como temperatura, não variam com o tempo. No equilíbrio químico, correto. Quando se atinge o equilíbrio químico, inclusive, os volumes não se alteram. Algumas pessoas podem achar que não está havendo reação mais ali, mas ali está tendo uma reação dinâmica, um equilíbrio dinâmico. Por isso que, aparentemente, as propriedades macroscópicas, vistas de forma visual, as propriedades externas dos sistemas não variam com o tempo. Se a gente for analisar as propriedades microscópicas, aí sim a gente vai ver que vai estar tendo reação, só que com velocidades iguais, no sentido direto e no sentido inverso. Beleza? E a letra E. A rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação e as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Perfeição. As velocidades são as mesmas e com isso faz com que as concentrações aparentemente não, permaneçam constantes, como se não estivesse reagindo, mas está reagindo de forma dinâmica, como eu expliquei na letra D. Tá bom? Vamos ver essa questãozinha aqui que diz o seguinte. Universidade Federal do Acre. Uma reação atinge o equilíbrio químico e ele dá algumas alternativas, tá? Ele fala o seguinte, uma reação atinge o equilíbrio químico quando não há... Ele dá algumas opções e pede para a gente dizer qual é a verdadeira, tá? Então vamos lá. O primeiro, o equilíbrio químico é quando não há mais reagentes, somente produtos. Falso, né? O equilíbrio químico é justamente quando produto forma reagente e reagente forma produto. Logo, ambos vão permanecer presentes ali na reação, por ser uma reação reversível, a todo momento, no equilíbrio químico. Nenhum deles vai ser consumido totalmente. Ou seja, falso esse primeiro aqui. Segundo, quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos. O equilíbrio químico é quando as concentrações dos reagentes são iguais aos produtos. Falso, né? A gente viu que não é a concentração que se iguala. Não é a concentração que permanece igual entre o reagente e o produto, e sim a velocidade. As velocidades de reações direta e inversa se igualam, segundo falso. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Verdadeiro, foi o que eu acabei de falar. A velocidade da reação direta, reagente para produto, é igual à velocidade inversa, produto para reagente. Quarto, quando as concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes. Quando as concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes. Verdadeiro. Ele não fala que precisa ser igual, mas ele fala que precisa ser constante. Tranquilo? Logo, terceiro e quarto correto. E o quinto, quando não existe mais reação. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é mesmo que dá na minha cara. Quando não existe reação, o equilíbrio é dinâmico. Está tendo reação no sentido direto e no sentido inverso. Logo, vai haver reação sim, porém as concentrações não vão se alterar devido à igualdade da velocidade das reações. A alternativa correta são a 3 e a 4, alternativa C. Tranquilo? Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Tranquilo? Segue aí nosso canal, ativa o sininho, segue no nosso Instagram também, a gente tem muito conteúdo massa. Não só tem aula de química não, tem de física, biologia, matemática. Entra aí no YouTube, tem muito vídeo massa, muita dica boa, muito exercício, tá bom? Segue lá, manda para os amigos. E é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Bom restinho de semana para vocês. Cheiro para vocês. E vamos nessa que aqui no UpPlay você aprende no clique. Valeu!